Fala galera, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal. No último vídeo que eu fiz aí, uma tréplica a Rodrigo Silva respondendo em cima dele o vídeo que ele fez falando sobre a guarda física do sábado, o calendário lunar, né, e essas doutrinas adventistas. Em certo momento do vídeo eu falei o seguinte: a Bíblia não é 100% confiável. Essa compilação de livros que nós temos aqui hoje, ela não é 100% confiável. E eu vou provar isso de uma forma que você consiga entender as minhas palavras. Não estou denegrindo as escrituras, o contexto, as palavras do Messias que nós temos aqui dentro. Porém, esse livro aqui, para quem não sabe, ele foi compilado dessa forma aqui. Foram colocados números, epígrafes, separados por capítulos e versículos pela denominação religiosa católica romana. Para quem não sabe, existiram vários e vários pergaminhos de livros escritos pelos profetas, escritos por homens que realmente foram inspirados por Deus, escritos pelos apóstolos, porém, isso foi escolhido a dedo por homens que tinham poder dentro do Império Romano e que queriam doutrinar pessoas de acordo com as suas doutrinas religiosas, que no caso foram as doutrinas católicas. Mas antes de falar sobre isso, eu queria deixar um recado rápido para vocês. Eu sei que ultimamente eu não tenho postado muitos vídeos aqui no canal, a frequência diminuiu um pouco, mas que por trás disso eu estou lutando para que a gente consiga vídeos com maior qualidade, vídeos com mais informações, com veracidade de informações para você, né? Eu estava tentando fechar uma parceria aí com uma empresa que eles iam fazer um patrocínio para que eu gravasse lá dentro do Vaticano, em Roma, que eu iria fazer um vídeo falando sobre a história disso aqui, a história da Bíblia, e um vídeo sobre a origem do catolicismo que as pessoas não contam, que não é revelada aí na mídia, que está ficando muito bom. Eu já escrevi praticamente todo o roteiro. Cara, é um negócio fantástico, mas por algumas ameaças, alguns strikes que eu recebi aí no meu canal, eu tava com 2 strikes e estava quase sendo excluído aí do YouTube. Acho que pela misericórdia do Pai ele não foi excluído, né? E alguns processos judiciais que eu recebi também, o pessoal achou melhor adiar, né? Então eu não tenho recursos financeiros para fazer isso no final desse ano. Porém, alguns amigos meus falaram: bom, por que você não volta a vender as camisetas aí para ver se a gente consegue fazer isso, ou faz alguma coisa no canal? Então, não sei, estou amadurecendo, vamos ver se a gente faz, se dá certo, né? Vamos ver como é que vai ser o retorno do pessoal em cima disso, para ver se a gente consegue fazer esse trabalho com os próprios recursos aqui, nossos aqui, do canal. A minha boa vontade eu tenho para fazer isso, né? O que falta vai ser recursos, então eu estou lutando por trás dos bastidores isso aqui para conseguir trazer melhores informações para vocês, né? É lógico, não vou deixar de postar vídeos. Provavelmente a frequência nesses dias vai cair um pouquinho porque eu estou escrevendo textos, escrevendo roteiros para vídeos melhores. Porém, vou estar sempre por aqui, beleza? Então não desistam desse canal, ele ainda está no ar e provavelmente vai continuar no ar. E aqueles que não conhecem, tem o canal secundário, que é o Expondo a Mentira. Caso esse aqui venha a cair, né, a gente tem o segundo canal lá, para que a gente não perca esse nosso contato, beleza? Eu vou provar para vocês agora que o livro Bíblia Sagrada ele não é 100% confiável. Versículos, capítulos foram excluídos e também foram incluídos aqui para dar amparo a doutrinas religiosas, no caso católicas, pois a protestante veio depois do catolicismo, saiu de dentro do catolicismo por Martinho Lutero, mas há 500 anos atrás apenas. Da morte do Messias, durante 1500 anos não existiam protestantes, né? Da morte do Messias até 300 anos após ele, existiam pessoas que seguiam fielmente aqueles ensinamentos passados por Cristo e pelos apóstolos, mas a partir do Império Romano, 300 e poucos anos depois, isso se juntou com o paganismo, virou o catolicismo e aí a grande apostasia começou. Um grande engano começou a reinar. E de dentro dessa doutrina católica saiu a protestante com pequenas mudanças, mas que não deixa de seguir doutrinas católicas. Uma tem padre, outra tem pastor, uma tem púlpito, outra tem altar, as duas têm um templo físico, os bancos, que são de costas para portas, virados de frente para o altar, seguindo aquelas doutrinas pagãs, né, que existia dentro do Império Romano. A gente tem a prática dos dízimos em dinheiro, né, que não era uma prática feita pelos judeus, porque os judeus tinham todo aquele ciclo levítico ali dos alimentos. A gente tem a prática da Eucaristia ou da Santa Ceia, basicamente a mesma coisa, né? Então, para que vocês possam enxergar isso aqui e entender, na época do imperador Diocleciano, existiu uma grande perseguição, mais ou menos no ano 300, 303 ali, após a morte de Cristo, em cima das pessoas que seguiam os ensinamentos dele. E que foi a perseguição mais sangrenta em cima das pessoas que seguiam os ensinamentos do Messias, que já ocorreu em toda a história. Esse imperador, ele reteve as escrituras,
aquelas escrituras que tinham dentro das sinagogas judaicas e algumas cópias dos evangelhos passados pelos apóstolos, as cartas que foram passadas pelos apóstolos, muitas coisas que existiam ali foram retidas pelo Império Romano e foram queimadas. E após algum momento, mais ou menos 30, 40 anos depois, eles vieram com um livro como esse aqui. É lógico que não era esse, né? A gente teve a Septuaginta, a gente teve a Vulgata, depois a gente teve a cópia da Septuaginta feita pelo rei Tiago ou King James, né? Existia uma grande história por trás desse livro. Para ele chegar do jeito que está nos dias de hoje, ocorreram muitas e muitas coisas, e é isso que eu queria gravar no vídeo lá dentro do próprio Vaticano, mostrando até mesmo coisas que não podem ser filmadas, né? Que eu ia usar isso aqui, ou vou usar, né? Vamos falar assim para ver se dá certo, né? Vou usar esse meu óculos espião aqui para poder mostrar tudo isso para vocês aqui no canal. Então, para a gente chegar no que a gente tem hoje, muitas e muitas coisas foram passadas de acordo com as escrituras feitas originalmente pelos profetas, pelas pessoas inspiradas pelo Pai, por escribas do rei também, como o livro de Crônicas, que foi escrito pelos escribas do rei, e pelos apóstolos e seguidores de Cristo. Beleza? Então, muitas coisas foram tiradas e muitas coisas foram excluídas. Após Diocleciano, elas foram queimadas e eles vieram com um livro aí para apresentar ao público. Como é que eu posso afirmar isso com 100% de certeza? Nos dias de hoje, a gente tem um achado que é o Codex Sinaiticus, né? Para quem não conhece, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal do Codex Sinaiticus para que vocês possam acessar, que é uma cópia de um livro desse daqui, feita pelo Império Romano também, mas que é muito mais antigo do que esse livro Bíblia. É provavelmente o mais antigo que a gente tem, que foi criado aí mais ou menos no século IV, entre o ano 330 e 360, mais ou menos. Essa cópia em grego, né, esse pergaminho aí costurado, ele foi encontrado no ano de 1844 e hoje tudo indica que ele está num museu britânico, se eu não me engano ele está na Rússia. Qual é a ideia disso? Quanto mais antigo ele for, mais próximo ao original ele é. Quanto mais novo para nós nos dias de hoje ele for, mais longe do original ele está. Pois esse aqui está sempre passando por revisões, atualizações, já passaram várias e várias traduções até chegar no português nos dias de hoje como a gente tem. Então, cada vez que é feita uma revisão, pode ter certeza que ele vem mais fraco do que o anterior, pois isso aqui é muita coisa, né? Por mais que isso aqui tenha sido resumido, compilado, né? Livros foram tirados, livros considerados apócrifos, versículos excluídos, versículos incluídos, né? Isso aqui é muita coisa para traduzirem e cada vez que vem traduzido eles vêm modificados. E aí com a malícia do povo ainda mais, ele vem doutrinado. Então por isso que eu falo que isso não é 100% confiável, mas que o contexto, eu estou falando isso para que vocês entendam que o contexto está aqui. Nós só temos isso, temos as migalhas. Temos que estudar isso aqui realmente com o espírito e entender o contexto, principalmente das palavras do Messias, que dá para entender, pois eu já li e reli várias vezes, já estudei muito e consegui entender. Então, vamos entrar aqui no Codex Sinaiticus para eu dar um exemplo para que vocês possam entender isso que eu estou falando, né? Então, o Codex Sinaiticus é muito mais antigo do que esse livro Bíblia que a gente tem, né? Foi datado aí na data de 330 a 360 após a vinda de Cristo. Realmente é muito antigo, ele está totalmente escrito em grego, vocês podem estar entrando aí na tela para ver uma cópia que a gente tem aqui na internet, né? Tá tudo em inglês, porém dá para a gente usar tradutores aí, pegar a tradução ou pessoas que falam inglês possam entender o que está sendo escrito aí para que vocês possam chegar no raciocínio que eu quero passar para vocês. A gente entra aqui, see the manuscript, né? Ver o manuscrito. E aí ele vai abrir essa tela. Do lado direito aqui você tem tudo escrito em grego, da forma que estava originalmente escrita, né? Você vê uns pedaços aqui do manuscrito, do pergaminho e tal, são os achados que eles tiveram, né? Com uma régua para você ver o tamanho deles mais ou menos, né? E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês clicam aqui em cima e a gente vai achar o livro de Marcos, né? Ou no caso, Mark, em inglês. Se a gente abrir o livro de Marcos aqui nos dias de hoje, você vai ver que esse livro ele vai até o capítulo 16, no versículo 20, né? Então vamos fazer uma comparação no Codex Sinaiticus, que é uma cópia muito mais antiga disso aqui, né, para ver até onde o livro de Marcos vai. Então a gente entra aqui, chapter 16, que é o capítulo 16, né? E aí a gente entra aqui e vê que o capítulo 16, se você descer na barra de rolagem aqui do lado direito, é óbvio que está traduzido para o inglês aqui, né?
você vê que, de acordo com o Codex Sinaiticus, o livro de Marco, ele iria até o versículo 1 do capítulo 16. Então o versículo 2 até o versículo 20 não existem. Isso foi incluído ao longo dos anos. E se foi incluído, se não estava escrito lá pelo próprio apóstolo, é óbvio que ele foi incluído por alguém, que no caso é a doutrinação católica romana. Então, isso é um pequeno exemplo, é muito pequeno. Estou fazendo um vídeo rápido aqui para vocês, para dar amparo àquilo que eu falei, porque um monte de gente veio falando que eu era um herege, vieram falando que eu estava blasfemando contra a palavra de Deus, né, como se esse livro aqui fosse escrito e compilado, numerado, né, epigrafado aqui pelo próprio Criador, né? Isso aqui foram feitos por homens. O que a gente tem nos dias de hoje são apenas as migalhas. E para a gente não ser enganado, eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam entender. Você vê que o livro original de Marcos, é lógico que ele não tinha versículos, ele não tinha numeração, ele não tinha epígrafes, ele não era separado por nada. Ele foi uma carta escrita por inteiro, né? E eles separaram. Porém, com essa separação deles, você já vê que no Codex Sinaiticus, no ano 300 após o Messias, ele parava ali no versículo 1 do capítulo 16. Ele acabava ali. Ele não tinha essa continuação que a gente tem nos dias de hoje. Então, isso tudo que está escrito aqui foi inventado e colocado para dar amparo à doutrinação religiosa. Esse é o fermento dos fariseus, esse é o mal da religião. O próprio Messias disse isso pessoalmente aos apóstolos, para que eles tomassem cuidado com o fermento dos fariseus, né? E aí a gente tem isso categoricamente aqui mostrado nos dias de hoje, é fácil da gente conseguir encontrar. Então eu vou deixar o link na descrição. Você compara, quando você tiver dúvida se algum capítulo realmente existe, você compara com o Codex Sinaiticus. O Codex Sinaiticus é 100% confiável? É óbvio que não, ele já veio depois da doutrinação de Diocleciano. Porém, quanto mais antigo a gente tem, mais próximo do original a gente pode encontrar. E não tem como fugir disso, a gente não vai achar as escrituras originais, a gente não vai ter acesso às escrituras originais, somente pelo Espírito, pela fé. Então, o contexto por trás de tudo isso a gente consegue entender. Porém, confiar 100% nesse livro aqui que foi feito pela doutrinação católica romana, né, misturado com paganismo, misturado com as doutrinas do Messias, com os ensinamentos dos apóstolos e com os ensinamentos judaicos, que é o catolicismo romano, foi criado esse livro que a gente tem nos dias de hoje. E é isso que eu quis dizer. Você realmente não pode confiar. Você pode confiar em algo que tem coisas inventadas por outras pessoas que não foram inspiradas por Deus? É óbvio que não. Se não foi escrito pelo próprio apóstolo, foi escrito por um homem qualquer aí, que tinha poder, que teve esse poder nas mãos, né, de fazer uma cópia disso aqui, difundir ao povo, então você não pode confiar 100%. Se você confia, você está muito enganado. É óbvio que o seu líder religioso jamais vai te falar isso, né? Provavelmente, principalmente esses grandes, eles vão falar que isso aqui é um manual, né, de regras aqui que Deus passou pra gente, né? O protestante que fala tanto dos católicos segue um livro católico, né? Então é tanto engano, né, que acaba o vídeo até ficando longo. Não queria nem deixar o vídeo tão longo aqui pra vocês. Isso prova que a gente segue realmente uma doutrinação. Entrem aí no Codex Sinaiticus, façam um estudo com as próprias mãos, pesquisem isso. Como eu sempre digo aqui, o meu negócio é colocar pulga atrás da sua orelha, coisas que você não vai ouvir dentro da sua denominação religiosa, mas que você começa a enxergar aqui no canal. E aí você vai andando rumo à verdade com as suas próprias pernas, beleza? Valeu, desculpa aí os vídeos estarem entrando com menos frequência aqui no canal, mas eu prometo para vocês que eles virão com maior qualidade de informações. No final dessa semana eu vou estar postando um bem legal aí sobre Salomão, sobre o Templo de Salomão. Vão ser alguns 2 ou 3 vídeos que eu vou fazer em conjunto aí, para que eu possa até distribuir gratuitamente lá na porta do Templo de Salomão que a gente tem aqui em São Paulo, né? E vou sortear 2 camisetas de presente aí às pessoas que estão me pedindo. Como eu parei de vender na loja virtual por aqueles motivos que eu já expliquei para vocês, eu vou estar distribuindo 2 camisetas, sorteando 2 camisetas para pessoas que partilharem esse vídeo aí, curtirem a página no Facebook e partilharem ele lá pelo Face também, beleza? Eu espero que vocês tenham conseguido entender aí a respeito da Bíblia. Eu vou fazer o lado oculto da Bíblia Sagrada. Eu espero que dê certo essa minha ideia aí até o final desse ano, e explicar detalhadamente o que houve desde o começo da história até os dias de hoje, beleza? Valeu pessoal, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos.